32ª edição da ABF Franchising Expo, que aconteceu em junho deste ano na capital paulista, se mostrou como uma importante impulsionadora quando se trata de negócios voltados à alimentação fora de casa. No primeiro trimestre deste ano, as redes de franquias registraram um avanço de 8,9% na receita, em comparação ao mesmo período de 2024, atingindo 65,967 bilhões de reais. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou um crescimento ainda mais expressivo, de 11,2%, com um faturamento superior a 278 bilhões de reais. Só neste primeiro trimestre foram abertas 4,4% de operações e encerradas 1,6%, resultando num saldo positivo de 2,8%. Os repasses permaneceram estáveis no setor, com um percentual positivo de 0,8%. A variação positiva representou um acréscimo de 7.354 novas operações de franchise no país em relação a 2024. Intensivo em mão de obra, o setor de franquias respondia por 1,728 milhão de trabalhadores diretos até o final do primeiro trimestre deste ano. O setor de alimentação foi um dos mais afetados pela pandemia, mas tem apresentado uma forte recuperação com a reabertura de estabelecimentos físicos e a manutenção do delivery. No ranking, a alimentação aparece logo atrás de entretenimento e lazer, com uma alta de 16,6%, e de saúde, beleza e bem-estar, que se destacou com avanços de 16,5%. Os segmentos de alimentação no food service, comércio e distribuição apresentaram um crescimento de 16,1% e 14,7%, respectivamente. Nos números atuais, todos os setores apresentaram crescimento. Sobre a questão dos segmentos, existe até uma diferença de regionalização, depende regional, e até depende também de sazonalidades, onde eles têm umas performances de acordo com cada um dos mercados. O importante, quando vai investir no seu no segmento que você escolher, entender qual é o impacto e a necessidade, a demanda daquele segmento na região que você for implantar a sua unidade. Um dos negócios apresentados na exposição é este, que começou em 2007 no Rio de Janeiro. Dona Alzira é uma dessas personagens de tantas mulheres brasileiras. Aos 60 anos, ela preparava bolos para amigos e vizinhos quando percebeu que poderia ajudar na renda de casa. Mas a fama de seus doces caseiros se espalhou rapidamente e hoje é uma grande rede de franquia. E a história dessa franquia que tem tudo a ver com emoção. Nós estamos falando com a Alzira, que é quem dá nome à marca e que vai contar um pouquinho desse primeiro bolo, que parece que foi a partir de alguns bolinhos que a senhora fez lá atrás, que de repente virou tudo isso. Me conta! Foi que você escutou. Eu comecei a fazer um bolinho para um amigo, aí a minha vizinha começou, Alzira, tá cheirinho de bolo, tô fazendo um bolinho, faz para mim. Aí ela foi contando para outro, acabou, eu já fazia 20, 30, 40 bolos. Sozinha? Não, aí quando chegou a 20, eu arranjei uma menina que está comigo até hoje, que é a Edileuza, que é o meu braço direito e esquerdo. Aí começou assim, quando a gente foi ver, estava fazendo 100 bolos já em casa. Aí abrimos uma lojinha para ver se dava certo. Só loja, não era franquia não, né? Aí depois a gente abriu outra nossa. Aí começou a vender. Aí a gente falou assim, olha, meu filho trabalhava com franquia. Ele disse, olha, vem aqui. Ele já trabalhava com franquia? Aí eu chamei e disse, olha, não tenho como. O primeiro Natal eu vendi 800 bolos. Quase 800 bolos. Sem ser franquia? Sem ser franquia. Só... Fazendo em casa ou na loja? Não, na loja. Aí eu já tinha o quê? Umas 14 funcionárias. Aí a gente teve uma época que eu disse, olha, tem que chamar alguém. Porque um chegava e disse, faz 20, me dá 20 bolos. O outro, me dá 30. Eu não tinha como fazer. Aí eu chamei meu filho e disse, olha, você vê aí bem que você trabalha com franquia, vamos abrir uma franquia.
Aí foi daí que ele começou, a gente abriu uma primeiro para ver se dava certo, porque a gente tinha assim, de bolo a gente já sabia, mas de franquia a gente não tinha começado ainda. Aí começou a dar certo, a gente abriu outra. Agora, eu nunca pensei que fosse chegar a isso. De um bolinho que a vizinha pediu, hein? É, isso é mesmo. Eu digo assim, eu nunca pensei, eu fiz com boa vontade, eu gostava de fazer bolo. Então, isso tudo acho que juntou. Que a gente fazer tudo que gosta e com amor, dá certo, né? E hoje, um negócio que está numa feira tão importante como essa, qual que é o sentimento que fica? Ah, é muito bom dizer assim que valeu a pena, né? Valeu a pena lutar, porque a gente não passou só coisas boas. Temos situações de altos e baixos, mas conseguimos com uma ajuda aqui, outra ajuda ali. Meu marido também ajudou muito, aí chegamos aqui. Graças a Deus. Orgulho. Ah, é bom. É muito bem, eu fico muito feliz, sabe por quê? Olha, nós temos 300 lojas de bolo, temos 100 de grão expresso. Quanto emprego que a gente não arranjou? Isso eu fico feliz, né? Porque é muito bom. A senhora disse que, inclusive, aquela menina que começou lá, quando a senhora precisou de uma mão para fazer um pouco mais de bolo, está com a senhora até hoje. Me fala dessa questão de também conquistar e estar sempre com esses funcionários, com esses colaboradores ali nessa sua história. Ah, a Edileuza foi meu braço direito, esquerdo. Eu tinha vezes até vontade, não vamos fazer mais nada. Ela disse, não, vamos fazer. Agora eu vou te contar uma novidade. Pode contar. Pode contar a novidade? Olha lá, ela está perguntando para a CEO se pode contar, hein? Olha, nós estamos abrindo uma nos Estados Unidos. Acho menos aqui há um mês e pouco. Eu estou indo embora, mas venho sempre aqui. Mas a gente vai abrir uma lá, se Deus quiser. Vai ficar com o olho no negócio. É isso aí. O olho do dono é quem guarda o gado. Meu pai sempre falava isso, que meu pai tinha padaria, então ele sempre falava isso. Ah, então essa história de fazer bolo já vem de família, essa mão boa. Não, mão boa calhou, mas de família, meu pai sempre teve negócio, então acho que caiu para mim a herança de gostar de cozinha, de cozinhar, de tudo isso. E agora, preparada para ir para os Estados Unidos, então? Mais ou menos. O coração está pequenininho, mas a gente vai tentar, não custa nada. Com o bolo como carro-chefe, o negócio familiar também atua com o café. E para cuidar da ampliação, uma profissional especializada trabalha na ampliação da rede. Estou no grupo já faz 2 anos. A ideia de me trazer foi realmente trazer para um mundo um pouco mais profissional, sair daquela estrutura familiar e começar realmente a ganhar outros mercados. A parte internacional a gente está indo com uma outra marca que vai chamar Cake Joy, deve inaugurar em agosto. Mas a gente está muito focado no crescimento no mercado de São Paulo e Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo com a marca Valzira. A gente ainda tem um potencial gigantesco de crescimento no Brasil. Nós somos a principal marca carioca já no Rio de Janeiro e a gente quer levar esse potencial para o resto do Brasil. Essa marca voltada para esse bolo mais caseiro, mais familiar, para o cafezinho da tarde, o café da manhã. Eu confesso que lá na redação a gente também usa para os cafés da redação. Como que é pensar fora daquele bolo de festa e formatar um negócio como esse? Nossa grande vantagem, nosso grande benefício é que a gente trabalha com uma mistura já pronta. Essa mistura já pronta é a grande tecnologia que a gente tem por trás. Lá atrás, nos primórdios da Valzira, quando a gente ainda fazia o bolinho na primeira unidade, para a gente poder franquear, a gente decidiu que a gente precisava ter padrão, que é o grande ponto da franquia, é realmente ter o padrão. Então o seu Cláudio, que é o marido da dona Alzira, criou essa mistura. Com essa mistura a gente consegue, colocando só a parte de óleo e do líquido, que pode ser suco, leite, água, fazer diversos bolos. Então nosso core business é o bolo caseiro, mas a gente também tem bolo recheado e bolo de festa. Isso é uma grande vantagem para quem está querendo empreender. Porque nós somos uma franquia que não cobra royalties e que ao mesmo tempo a gente tem essa grande mistura que resolve vários problemas. De mão de obra especializada, você não precisa, você tem menos espaço de estoque e com uma mistura você faz mais de 100 sabores.
E participar de um evento como esse, qual é a importância para o grupo? Para a gente é muito importante, uma estratégia de expansão. Aqui a gente consegue conversar com os candidatos, com as pessoas que estão querendo realmente empreender, entender o perfil, porque a gente tem que ter uma expansão muito consciente. A fábrica de bolo Valzira não é um negócio para qualquer pessoa, é uma pessoa que realmente queira crescer com a gente, queira ser nosso parceiro e queira realmente ser seu próprio chefe aí nessa jornada. Então a gente precisa de pessoas com muita energia, que queiram investir e que entendam que o principal para ser um bom franqueado é gostar de gente, porque franquia é um negócio de gente para a gente. Agora a gente vai puxar um pouquinho lá para o nosso lado da região metropolitana de Campinas. Como que vocês analisam esse mercado na RMC? A gente tem um grande potencial. Atualmente a gente já tem 8 lojas em Campinas e a gente está focando muito no interior ali de São Paulo, principalmente nessa região. Primeiro que tem um ponto que as pessoas têm o costume de comer um bolinho com um cafezinho à tarde. Então, para a gente é um mercado extremamente importante, extremamente rico. O Instituto Food Service Brasil projeta um aumento de 6,2% no setor, com um consumo total próximo a 241 bilhões de reais. A pesquisa Alimentação Hoje, a visão do consumidor com as classes A, B e C de todo o país, aponta que para 62% dos entrevistados que levam marmita com alguma frequência no trabalho, o principal motivo está direcionado à economia de dinheiro, seguido por comer de forma saudável para 60% e economia de tempo na refeição para 31%. Neste cenário, o mercado de fast food, em particular, deve ser impulsionado pela busca por praticidade e soluções rápidas, com um crescimento de 3,65% entre 2025 e 2034. Uma rede de franquia de fast food, a primeira do país, com diferentes modelos de negócio, como loja de rua, praça de alimentação, store-in-store e drive-thru. Fala um pouquinho da rede e o que representa estar hoje aqui em um evento como este. Olá, tudo bem? Prazer falar com você. Eu sou o Fabiano, diretor de expansão do Bob's. A gente está aqui na Feira da BF São Paulo, com uma expectativa enorme. A gente está no 3º dia de feira. Tivemos 2 ótimos dias de feira com muito candidato, tá, esse ano à procura da marca. E a gente está hoje com um número bem maior que ano passado, de pessoas procurando expandir no Brasil afora. Acho que as pessoas no Brasil hoje querem empreender. Eu acho que o franchise no Brasil vem se consolidando cada vez mais. Eu acho que é um caminho de investimento de empreender que dá mais segurança, menor risco para quem quer de fato andar nesse mundo de empreendedorismo no Brasil. E quando a gente pensa em alimentação, é um dos segmentos que mais cresce, né? Dentro do franchise, o franchise de fato vem crescendo nos últimos anos acima do PIB brasileiro, nacional. E quando se pega dentro do franchise, a alimentação é um dos segmentos que mais cresce. Se pegar no passado, o franchise brasileiro cresceu 13% e a alimentação dentro desse nicho cresceu 16%. Acho que a alimentação é um nicho que as pessoas sempre estão se alimentando, você tem vários canais de venda, como delivery, o balcão, to go. Então acho que a alimentação sempre está em voga, sempre em destaque. E quando a gente olha para o mercado da região metropolitana de Campinas, nós temos só em Campinas, por exemplo, um pouco mais de 1.200.000 habitantes. Hoje temos 2 franquias, né? Lá, 2 franqueados. Quando vocês olham, o que é levado em consideração, você que é da área de expansão, quando a gente pensa em expandir uma marca como a de vocês? Acho que são 2 fatores essenciais, tá? Um deles, a gente olha cidades acima de 80.000 habitantes, tá? A gente vê o hábito de consumo, alimentação fora do lar, classe, que é o nosso público-alvo e tal. Mas a gente busca muito a pessoa que tem perfil, o perfil do franqueado, tá? Aquelas pessoas que se identificam com a marca Bob's, que vão de fato representar a marca Bob's lá na frente, tá? Então, acho que para qualquer franquia a pessoa for investir, acho que não é a marca por si só que traz o sucesso, a rentabilidade, o faturamento. A pessoa tem que se identificar com a marca que ela está representando. Então, de fato, a gente, lógico, busca mercados e potenciais de consumo, tem o melhor ponto, mas mais do que o melhor ponto é ter o melhor franqueado, tá? Que vai representar muito bem a marca Bob's aí no mercado. Em Campinas, a gente tem, de fato, 2 franqueados, cada um deles com 3 PDVs, outros com 5 PDVs.
Mas é um mercado de fato que você pega 1 milhão e 200 habitantes, tem muita coisa ainda a ser aberta, muito PDV ainda a ser aberto. Seja rua, shopping, sorvete, tem muita oportunidade de mercado de Campinas ainda. Quando você diz, nós temos, né, nesses dias, vários candidatos, quando de fato essas candidaturas se tornam o negócio? A gente aqui na feira, aqui a gente fala da fase da paquera, né? Então aqui está no iniciozinho, a gente apresentando a marca. O nosso processo para a pessoa se tornar um franqueado Bob's, ele é hiper transparente, tá? Então a gente fala muito que é importante a pessoa se aprofundar nos números, conhecer a nossa operação, operar um restaurante por um dia, conversar com outros franqueados, tá? Então, você tem uma ideia, ano passado a gente fechou alguns negócios aqui na feira, né? E com novos franqueados, e duraram 4, 5 meses para fechar o negócio. Então, acho que não precisa ter pressa, nem por parte da franqueadora, nem do candidato, né? Eu acho que para quando tomar a decisão de se tornar um franqueado da marca Bob's, tem que ter aquele fit com a marca e, de fato, se aprofundou, conheceu, porque é um projeto de vida. Não é uma relação de 1 mês, 2 meses, são relações... O Bob's tem 40 anos de franchise, 72 anos de marca e 40 anos de franchise. Então, acho que é a primeira marca no Brasil de alimentação de franchise, de alimentação. Então, você vê que 40 anos, o franqueado continua crescendo com a gente. Então, é uma relação de longo prazo, é um casamento, de fato, né? Tá certo, então, olha, e eu que não sou boba nem nada, já ganhei o meu milkshake e vou, Vamos inclusive... fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde, gente, Isso, ó. vamos lá. Aí, ó. E quem a gente encontra também aqui na exposição é a responsável por uma holding em alimentação que cuida aí de várias marcas de franquia. Isabel, me conta sobre quais são essas marcas, qual é esse propósito de unir, né, em um grupo tantas marcas que promovem aí a franquia pelo Brasil todo. Bom, o Grupo Trigo, ele detém as marcas Shine Box, Spoleto, Guiandai, Cone e Asa Açaí. E a gente é uma holding de alimentação de comida de verdade, então faz todo sentido. A gente tem muitos franqueados que têm mais de um negócio, então muitos franqueados eles abrem num ponto 2 marcas nossas, o que ajuda na rentabilidade. Então isso é super legal porque a gente consegue fazer esse mix. E é um grupo que tem há mais de 30 anos no mercado, super sólido, temos quase 700 lojas. Então, um grupo hoje com muita força dentro do mercado de alimentação. Quando a gente fala em um dos segmentos que mais cresce nesse país, tem uma história que no início era um restaurante. Dá pra gente contar para quem está em casa um pouquinho desse início, desse nascer? O Grupo Trigo, né, ele começou por 2 sócios fundadores, o Mário e o Eduardo, que tiveram alguns restaurantes, né, foi em cima de muitos erros e acertos deles, de outros restaurantes, outras marcas, que nasce o Spoleto dentro de uma praça de alimentação em Ipanema, no Rio de Janeiro, um quiosque de 12 metros quadrados e que deu super certo. E esses 2 fundadores vão para uma feira de franquia e começam aí essa história com franchise. Uma história de sucesso que já dura aí, o grupo tem 30 anos e é uma história muito vencedora. A gente percebe que você é carioca, é isso? Carioca. Mas nós viemos lá de Campinas e quem está assistindo na nossa região quer saber esse interesse do grupo lá na região metropolitana de Campinas. Perfeito. Hoje a gente tem 10 lojas em Campinas, né? 7 do Spoleto, 2 do Shine Box e uma do Guiandai. E a gente tem aí interesse sim de continuar crescendo na região, principalmente com a marca Spoleto e com a marca Guiandai. Que tipo de estudo é feito pelo grupo para que vocês apontem, olha, nós já temos candidatos em tal região, essa região muito nos interessa, essa região a gente precisa reformatar o projeto. Como funciona isso? A gente tem um time hoje dentro da área de expansão de dados, onde a gente consegue fazer uma análise muito aprofundada da região, que vai desde número de habitantes, classe social, os restaurantes concorrentes. Então a gente realmente faz um número muito aprofundado para que a gente não tenha risco em colocar um novo restaurante naquele local. Hoje a nossa empresa ela cresce 50% com
franqueado já da própria empresa, o que isso é positivo. Franqueados que têm mais de 2 lojas, 3 lojas, o que mostra uma solidez aí no negócio. Quando vocês vêm em uma feira, uma exposição como essa, queria que você falasse a importância de estar em um evento como este. Para a gente, né, para o Grupo Trigo, a gente é 100% franqueado, é muito importante que a ABF ela é uma associação muito consolidada, né? Então ela traz credibilidade para as franqueadoras, ela traz troca de benchmarking, de informações, de melhores práticas. Então é muito importante para a gente estar aqui e é muito importante para a gente ser associado à ABF. O mercado brasileiro de alimentos saudáveis movimentou cerca de 100 bilhões de reais em 2021 e dados da Euromonitor International apontam um crescimento anual de 27% até o ano de 2025. O setor de suplementos alimentares também apresenta crescimento notável. Segundo a ABIAD, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, movimentou o mercado com cerca de 6 bilhões de reais em 2020, com uma taxa média de crescimento anual de 10% nos últimos 5 anos. O aumento que impulsiona a expansão de empresas deste segmento no país. Aqui, um novo conceito de franquia que traz tanto o tradicional como para aquele que quer ser franqueado, mas que tem um potencial de investimento menor. Começou em Brasília, né? Foram primeiro 25 lojas próprias, de uma rede própria, então ela não nasceu para ser franqueada, né? Mas logo no início, né, foi um sucesso muito grande em Brasília e região e a gente teve muita procura de franqueado e faz muito tempo, já uns 7 anos que a gente começou a franquear, primeiro ali no Centro-Oeste, Goiânia, Brasília, mas hoje a gente já está em 20 estados, mais o Distrito Federal, chegando em 200 lojas e assumindo a liderança desse segmento. Hoje a gente é a maior rede de franquia de produtos saudáveis do Brasil, então a gente oferece, né, um bom negócio para o franqueado e, acima de tudo, a gente oferece, né, mais saúde, mais bem-estar para os nossos consumidores. E quando a gente pensa nessa expansão que vem lá do Centro-Oeste, hoje está na maioria dos estados brasileiros, qual é o modelo de negócio que se torna atrativo para quem quer franquear a marca, ser um franqueado? A gente está focando muito em São Paulo também. Eu acho que a gente cabe em todas as regiões do Brasil. A gente, como eu falei, a gente está em mais de 20 estados, né, e o Distrito Federal. E a gente tem um modelo que é muito flexível, né? A gente consegue estar nas grandes capitais e em cidades pequenas. Em São Paulo, por exemplo, a gente está em regiões aqui como Itaim, em regiões como Jardins, shoppings como Morumbi, Eldorado. E a gente está em cidades menores, como Valinhos, como Presidente Prudente. Então, eu acho que em vários lugares do Brasil é possível você trazer um Abiomundo. E a gente, esse ano, está trazendo uma novidade, que é uma loja com um conceito menor, com investimento mais baixo, para aquele investidor, né, que não tinha, né, condição financeira de comprar uma loja tradicional nossa, né? A gente está até fazendo a exposição no nosso stand e a gente tem uma loja montada dentro do nosso stand de 20 metros quadrados que a gente está colocando à disposição do nosso candidato a franqueado. A franquia hoje, então, qual é a diferença, por exemplo, de preço em relação à franquia e a essa loja de 20 metros quadrados? A nossa franquia tradicional investimento, ele custa ali em torno de R$400 mil mais o estoque e essa está custando a partir de R$200 mil mais o estoque. Então é metade do valor de investimento. Você vai ter um negócio tão bom quanto, ainda com a mesma variedade de produto, mas com mix um pouco mais enxuto, né? Mas ainda assim gerando um negócio muito bom para o franqueado e muitas vezes gerando um retorno do investimento ainda mais rápido. Quando vocês formataram esse novo modelo de loja, que é novidade aqui na feira, quem é esse candidato que vocês buscam com esse novo modelo? Olha, é um perfil de candidato muito diverso, né? A gente tem as pessoas que estão começando a trabalhar e empreender, jovens de 20, 25 anos.
Eu tenho executivos que passaram a vida trabalhando, juntaram dinheiro e que querem sair do ramo executivo para empreender. Então a gente tem de tudo. O que a gente precisa mesmo é uma pessoa que tenha, né, esse espírito de se entregar a um negócio, que tenha esse espírito empreendedor e que tenha, né, a abertura para aprender com a gente sobre o nosso modelo de negócio e executar no dia a dia, né? Então, tendo essa abertura e essa habilidade, a gente fica muito feliz dessa pessoa estar escolhendo a Belmundo para crescer junto com a gente. Qual é a sua visão quando a gente fala da região metropolitana de Campinas? Cara, é maravilhoso ali. Ali você tem uma das regiões mais ricas do país. A gente tem, inclusive, uma unidade no Iguatemi, em Campinas, que vai super bem, é uma loja que fatura super bem, mas ainda é muito pouco para o que a região pode. Na exposição, uma nova proposta para esta franquia de sorvetes, que até então poderiam ser levados para casa. Agora, ela agrega um novo modelo, que privilegia também a experiência do cliente e que pode ser franqueado. Nós temos aí mais de 10 anos em franchising, né, com mais de 1.100 lojas no formato Hoje Sorvetes, né, em formato de sorveteria, em supermercado de sorvete, voltado para o consumo doméstico. Então o cliente ele passa na nossa loja, abastece a sua cestinha e consome em casa. Aqui na feira, dessa vez nós estamos, além de divulgar o formato tradicional da Hoje Sorvetes, que é esse o supermercado com toda a solução para sorvetes, a gente está lançando o Açaí da Hoje, que é um novo modelo de loja, um novo formato de loja voltado para o consumo imediato. Então o consumidor ele aproveita toda a acessibilidade de um preço baixo com a qualidade que é já conhecida da Hoje Sorvetes num espaço com experiência e com aconchego, onde ele pode ficar, tomar o seu açaí, o seu filho pode brincar num brinquedo que tem na loja, trabalhar na loja e aproveitar todo o ambiente para degustar um bom açaí ou um bom sorvete. São mais de 30 opções que a gente oferece nesse novo formato, além de complementos tradicionais aí de uma açaiteria. Quando a gente pensa nesse novo modelo, ele vem agregar ao que já tinha, ou esse candidato a franqueado, ele pode optar por um dos dois modelos? Como vai funcionar daqui para frente? Ele pode optar por um dos dois modelos. Inicialmente, nós oferecemos para toda a nossa rede de franqueados, então já temos muitos interessados, porque já conhecem a solução da Hoje Sorvetes, e agora a gente traz para o mercado essa opção, onde um novo franqueado ele pode optar, tanto pelo formato da Hoje Sorvetes, mercado de sorvetes, quanto o Açaí da Hoje, que é no formato de açaiteria. Vocês estão na região metropolitana de Campinas também? Estamos sim, em toda a região metropolitana e na cidade também. Hoje nós temos ali 3 lojas na cidade de Campinas e uma loja conceito no Cambuí, onde eu convido todo mundo para conhecer também, voltado aí para o supermercado de sorvetes. Como vocês analisam o mercado da RMC? O mercado da região é um mercado que tem muita variedade de opções para o consumidor, então é uma região que o consumidor ele se farta de opções voltado para a sorveteria, e a Hoje ela acaba sendo ali mais uma opção onde a gente foca no preço, na qualidade do nosso produto para se diferenciar em toda a região.